Entrevista com Alcides Vieira, diretor de informação da SIC. Bem, sobre os telejornais da SIC, edição da manhã, primeiro telejornal, o jornal da noite, qual a importância desses telejornais hoje no jornalismo de televisão em Portugal? A informação em Portugal tem um peso muito importante nas grelhas das televisões. Portugal deve ser dos países da Europa onde a duração, o tamanho, o tempo dos telejornais atinge 1 hora em média, 1 hora e 15 em média. Um telejornal clássico em toda a Europa tem 15, 20, 25, 30 minutos. Em Portugal tem o dobro do tempo. Porque em Portugal a informação tem um peso muito importante nas televisões. Porquê? Porque tem uma receptividade muito grande da parte dos públicos. Ou seja, os portugueses são informados sobretudo através da televisão. Porque os índices de leitura dos jornais escritos, impressos, é pequeno. As pessoas informam-se muito através da televisão. E, portanto, as audiências dos telejornais batem o recorde da audiência dos programas de televisão. E, portanto, hoje os telejornais ocuparam faixas de prime time, que antes eram ocupadas por novelas ou por outro tipo de programas de entretenimento. Os telejornais hoje ocupam um espaço das 8 às 8h30. A informação em Portugal ocupa entre as 20 e as 21h30. 1 hora e meia de informação todos os dias. Isso é bom aceito em termos de audiência? Isso tem porque há uma grande receptividade da parte do público. E é importante para as pessoas, porque em Portugal, como disse, os índices de leitura de notícias por outras vias, pelos jornais, é pequeno. Portanto, os jornais têm uma força muito grande, os jornais televisivos têm uma força muito grande na sociedade portuguesa. Mas você acha que com todas essas transformações hoje que debatem em torno dos meios de comunicação, esse quadro permanece da importância da televisão, mesmo diante dos novos médias digitais? A televisão generalista ainda é, digamos, o elemento que tem o máximo denominador comum social, ou seja, a família, o núcleo familiar, ainda está em torno da televisão generalista. E, sobretudo, em torno dos telejornais, do futebol e de algumas séries, nomeadamente novelas. São os 3 elementos que, em Portugal, ainda conseguem congregar a família, os elementos da família. Não é? Portanto, essa é a força da televisão generalista. Mas já há, digamos, uma grande dispersão do auditório por outras formas de comunicação. O cabo tem um peso muito forte, cada vez maior. O cabo está a crescer. Está a crescer bastante. E a internet. Eu acho que são meios complementares. Embora a televisão generalista ainda ocupe o centro da importância, o centro mais importante da comunicação televisiva. Especificamente sobre o Jornal da Noite, qual é que o senhor vê hoje a importância dele nesse contexto, em termos de audiência também? Como é que ele se coloca hoje no nível da informação televisiva? O Jornal da Noite é o primeiro programa da SIC. Ou seja, em termos médios, anuais, fazendo a média da audiência anual, o Jornal da Noite é o programa líder do canal. Pode haver momentos em que a novela pode ganhar, mas é pontualmente. A média, e lidera sobretudo nas classes médias e altas. Ou seja, os targets comerciais, o que nós chamamos de target comercial, que são os estratos sociais, digamos, dos 15 anos aos 54 anos, das classes médias e altas, o Jornal da Noite tem a preferência. O senhor acha que isso se deve a quê? Isso deve-se a vários fatores. Deve-se à oferta, informativa que nós fazemos, não é? E deve-se um pouco também à história, digamos, à propriedade da SIC. E ao modelo da SIC, porque tudo está interdependente, não há aqui uma razão específica, não é? Não há aqui uma razão única para explicar isso. As pessoas que veem a informação cresceram com a SIC. A SIC tem 19 anos, portanto, acompanhou aqui 2 gerações, digamos assim. As pessoas cresceram com a SIC, acompanham a SIC, gostaram e acompanham, são fiéis da SIC. Se criou com um público muito fiel. Tal como a RTP tem as pessoas mais idosas, 70% das pessoas com mais de 70 anos veem a RTP, porque há 50 anos existe a RTP. Acompanharam o ciclo de vida do canal. Mas é uma audiência perigosa, que tende a reduzir. É preciso saber acompanhar o envelhecimento dessa audiência. Sim. Conseguir continuar a manter os targets jovens, que estão com a SIC, mas ao mesmo tempo, à medida que eles vão envelhecendo, é preciso saber cativá-los. Isso é que é o grande desafio. É o grande desafio. E há receita para isso? Acho que há receita para isso. A receita tem a ver com, perceber
perceber os comportamentos sociais desses públicos, os hábitos de leitura, a linguagem desses públicos, a cultura até visual desses públicos. Até a cultura visual desses públicos. A forma como eu comunico em televisão, como é que faço uma determinada reportagem, que aplico um determinado grafismo, que faço um determinado cenário, eu estou a pensar nesses públicos. Não faço segundo o meu gosto pessoal, se quiser. Tenho que pensar nos consumos, na cultura visual, cultural, do telespectador. E, portanto, isso tem sido isso. Nós, cada vez que mexemos no cenário, agora fizemos grandes transformações no cenário e fazemos isso com frequência. Os nossos cenários, os nossos estúdios mudam com frequência, de 3 em 3 anos, em média, nós estamos a fazer mexidas. Sim. Para acompanhar, digamos, esse comportamento social. Para tentar perceber, porque há um conjunto de fatores que condicionam isso. A internet condiciona isso. Muito. As redes sociais condicionam isso. A televisão tem que acompanhar esses movimentos. Agora, quando você fala, por exemplo, que tem que identificar essa cultura visual do público jovem, o tipo de leitura, mas como consegue compor isso ao mesmo tempo em que tenta acompanhar também de um público mais velho? Se o jornal é generalista, ele não pode ser temático. Mas é generalista, tem que ser generalista. Tem que ser generalista. Na parte do generalismo é que está o segredo. Costumo dizer, usando aqui o prato conhecido em Portugal, que é o cozido à portuguesa. Nós temos o cozido à portuguesa. Conhece o cozido à portuguesa? Sim, porque a portuguesa tem um pouco de tudo. E é muito bom. É um prato generalista. Tem um bocadinho de morcela, tem um bocadinho de farinheira, tem um bocadinho de couve, um bocadinho de batata, de nabo, ou seja, é evidente que a informação não tem que ser feita assim, porque pode haver um dia em que nós só informamos determinada matéria, porque é um assunto tão importante. Há uma guerra, o jornal é monotemático, não é verdade? Sim. Mas, por norma, a sociedade, digamos, a informação é transversal, ocupa um bocadinho todas as áreas sociais, não é? Culturais. Portanto, um jornal jornalista é, nessa perspectiva, um pouco um cozido à portuguesa. Oferece, digamos, informação que interessa a públicos diferenciados, a todos os públicos. Portanto, a forma como eu faço os conteúdos é que tem que ter em conta isso. Não é tanto o tema, mas a forma como eu comunico os temas. É? A linguagem, o tempo das peças, a descodificação da mensagem, o pivô sentado ou de pé, o grafismo virtual ou não virtual. Está bem? É mais a técnica de comunicação, não é? Que acompanham as tendências. Não é? E a internet teve aqui um papel muito importante. A internet influenciou muito a forma das pessoas comunicarem e de se interrelacionarem. A televisão não pode ficar aliada a isso. Não é? Sobretudo junto dos públicos que acompanham a internet. Hoje a juventude tem uma capacidade de assimilação de informação que se calhar os nossos pais já não tinham. Portanto, a televisão que quer comunicar para a juventude tem que ter elementos da própria internet na comunicação. E como é que vocês fazem essa ponte da internet para a televisão, no caso do jornalismo? Nós o que fazemos, quer dizer, nas áreas meramente estéticas e de comunicação, há muita informação. Por exemplo, no ecrã. Hoje em dia o ecrã está muito mais carregado. O ecrã de um telejornal está muito mais carregado do que estava há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. Carregado com mais informações. Mais informação. Hoje em dia... Isso é bom? Para os jovens. Para os jovens que estão habituados a esse tipo, que conseguem descodificar essa mensagem, várias mensagens ao mesmo tempo. Não é? Porque quando nós aprendemos a fazer televisão, no início, havia uma mensagem. Sim. Havia uma concentração numa mensagem, na imagem, que era digamos, o elemento-chave da televisão. E era uma das regras da televisão, não é? Uma das regras da televisão. A imagem. A televisão sem imagem não existe. Eu posso ter uma grande história, mas não tenho imagem, não vale nada a minha história. Não é? E, portanto, a imagem suportada pelo som. O texto do jornalista era secundário, era um complemento, era um auxiliar da imagem. Não era o elemento decisivo da imagem. Neste momento, a imagem e o som têm que casar, mas, além disso, para os jovens conseguem fixar a imagem, fixar o som e, além disso, ainda terem um elemento complementar, outro elemento visual no ecrã, que é a comunicação da internet. Sim. Então essa linguagem... E dos iPads, dos iPhones, etc. Certo. Essa linguagem, de certa maneira, prende o jovem de frente para o ecrã. Adequa-se ao comportamento visual e à cultura visual do jovem. Nós o que fazemos não é obrigar os jovens depois influenciamos também, digamos, essa cultura visual. Mas os jovens já nasceram nessa cultura visual. Uma televisão que quer comunicar para os jovens tem que ter esses elementos visuais. Tem que ter. Sim. E, portanto, como é que depois se concilia essa nova tendência visual,
de comunicação que cativa jovens, como é que cativamos os mais idosos ao mesmo tempo? Não estão habituados a esse tipo de comunicação. Esse é que é o grande desafio. Portanto, e há queixas dos mais idosos diante desse ecrã carregado de informação? Há uma seleção natural do mercado. Quem fizer menos comunicação multimédia na televisão terá determinados públicos. Quem fizer mais terá outros públicos. Portanto, há aqui uma seleção natural do mercado. Não é? Isso é a democracia, isso é a liberdade de escolha. O telejornal da noite é um telejornal inovador, na opinião do senhor? É. E o senhor poderia citar algumas inovações que o telejornal já realizou? A SIC foi um canal muito inovador. Porquê? Porque quando nós nascemos fomos o primeiro canal televisivo privado. Fomos o primeiro, havia 2 canais públicos que eram muito previsíveis, que eram muito institucionais, no sentido dos conteúdos e na questão ética, na questão estética, digamos assim, da comunicação. Eram muito canais públicos, eram muito institucionais, eram muito previsíveis. Havia realidades sociais que não estavam no canal. E assim que aproximou os públicos, essas realidades, aproximou-os. Foi buscar não só conteúdos, mas formas de comunicar completamente inovadoras. Não é? Eu lembro, por exemplo, o primeiro jogo de futebol que nós demos, a tecnologia que utilizámos na altura, foi mais cara do que o próprio conteúdo do jogo de futebol. Porque nós queríamos inovar também aí. Porque as pessoas estavam habituadas a um determinado tipo de transmissão de futebol, muito clássica, não é? Câmaras muito paradas, muito previsíveis no desafio de futebol, e nós trouxemos gruas, trouxemos charriots, trouxemos minicâmaras para trás da rede da baliza. Ou seja, inovámos aí tecnologicamente, ou seja, inovámos no sentido da comunicação. Sim. Hoje já toda a gente faz assim, não é? Mas nós inovámos aí. O ciclismo em Portugal tinha muita força. A forma como nós fizemos as primeiras coberturas dos jogos, das voltas a Portugal em bicicleta, foram completamente inovadoras. Nós fomos buscar equipas francesas com helicópteros para fazermos em direto as voltas a Portugal, com motas. Tudo isso era novo em Portugal. Portanto, tudo isso contribuiu para quê? Para valorizar os conteúdos, para valorizar a comunicação. E, portanto, isso foi extremamente inovador. E no telejornalismo também? Também. Na informação também. Sim. Na informação, respeitando a verdade jornalística, não é? Respeitando a deontologia e a ética, nós tentámos descodificar, utilizámos sempre a tecnologia ao serviço da comunicação, no sentido da valorização do próprio conteúdo e não propriamente do espetáculo pelo espetáculo. Sim. Não é? Hoje, quando nós fazemos um jornal de pé, ou parte de pé, parte sentado, lá no VD, é o conceito clássico do quadro da escola. Só que é com a tecnologia moderna. Não é? É o conceito clássico do quadro da escola, em que o professor ia lá explicar, descodificar os números, fazer as contas no quadro da escola. Esse princípio básico da comunicação, a tecnologia permitiu-nos modernizá-lo, não é? Facilitar. É o princípio básico da comunicação. A tecnologia serve para valorizar a comunicação, para a tornar mais acessível. É isso que nós fazemos. É aproveitar a modernidade tecnológica para pôr em prática princípios básicos de comunicação. É só esse o princípio. O senhor falou da TV, da tecnologia e a TV digital em Portugal. Como é que o senhor vê os avanços e as vantagens dessa tecnologia? Em Portugal há duas. A televisão digital terrestre tem muito a ver com o mercado. Há vários ângulos de abordagem. O primeiro ângulo de abordagem, a questão meramente económica e financeira. Até que ponto é que Portugal é um país tão pequeno, suporta ainda mais canais que a televisão digital terrestre vai proporcionar, não é? Nós já temos um cabo muito forte em Portugal, uma parte do país está cabelado, portanto o cabo, as televisões por cabo e por satélite, ou seja, os chamados canais pagos, já chegam praticamente a 80% do país. Portanto, acrescentar ainda a televisão digital terrestre com mais canais, no fundo a televisão digital terrestre tem possibilidade de ter mais canais, mais oferta, não é? A forma como chega à casa, se é pelo cabo, se é pelo digital, se é pelo analógico, se é pelo satélite, se é pelo cabo, é diferente, não é? O importante é que chegue à casa das pessoas. Para nós o importante é o que é que chega à casa das pessoas, são os conteúdos. Para nós isso é importante, e até que ponto é que depois há públicos, há mercado suficiente para suportar, digamos, tanta oferta. Há aqui uma diversidade grande de oferta para um mercado muito pequeno. Portugal vai ter alguns problemas a esse nível. O mercado é muito pequeno para tantos meios de comunicação, para tanta oferta. Não é?
E para um mercado pequeno, depois tem efeitos na questão da publicidade, nas receitas, e a oferta tem tendência para empobrecer. Essa é a minha preocupação. Sim. Mas já houve alguma modificação no modo de se fazer o telejornal em função da TV digital? Não, para já não, porque nós ainda não temos os canais de... Vamos ver, nós já transmitimos em HD, por exemplo, não é? Embora ainda, a rede ainda não esteja preparada para isso. Já se transmite, pronto. Muitas televisões ainda não recebem isso. Não. Nós não vamos alterar em nada, digamos, a nossa postura profissional, de conteúdos, de oferta, na parte jornalística, na parte editorial, em função se estamos a trabalhar em analógico ou em digital. Não é? É diferente. Agora, mas uma das promessas do digital... Pode haver, depois, o digital, pode ter questões... É como o HD, não é? Depois temos que adaptar. Por exemplo, a caracterização no HD é diferente, não é? A captação da imagem, mas são questões técnicas, meramente técnicas. Agora, no sentido jornalístico, do jornalismo, é diferente fazer com câmara digital, com câmara analógica, com filme, há 30 anos, ou com um vídeo, não é? É igual, o jornalismo é igual. Agora, uma das promessas da TV digital tem sido, no mundo, não é especificamente aqui, a questão de favorecer a interatividade, no caso do telejornal, com o telespectador, fazer com que ele participe mais desse telejornal, de certa maneira, até interfira nesse telejornal. O senhor acha importante essa interatividade nos meios de comunicação, de modo geral, e no telejornal em especial? Vamos ver. O chamado jornalismo do cidadão é importante no sentido da interatividade, mas é perigoso no sentido jornalístico. Ou seja, nós não podemos... o jornalista é importantíssimo numa sociedade. É importante porque, no fundo, o jornalista é a pessoa que comunica os factos, tenta procurar a verdade dos factos. Não é? O jornalismo do cidadão, a técnica, digamos, a exigência técnica, a exigência profissional, não tem exigência profissional. Portanto, o telespectador é cliente do jornalista, não faz jornalismo. Não é? O telespectador é receptador ou receptor da minha mensagem. Não é ele que comunica. Ele pode ser uma fonte de informação. Ou seja, o chamado jornalismo do cidadão, ou seja, a interatividade entre os públicos e o emissor, é uma interatividade, eventualmente, nos programas de entretenimento. Especificamente no jornalismo não podemos substituir-lo. O jornalismo vai manter-se. Cria uma relação de proximidade, há uma relação de proximidade, mas o trabalho jornalístico não pode ser alterado. Mas especificamente no Jornal da Noite, há um novo espaço para o telespectador ou isso não muda? Não, nós temos, através da internet, nós temos, por exemplo, na SIC, tivemos um programa chamado Nós por Cá, que era um programa que era semanal, que era um espaço do Jornal da Noite, que era semanal, e depois passou ao programa diário, e agora vou retomá-lo brevemente num espaço semanal, que é feito através da interatividade, mas não são propriamente os telespectadores a contar as suas histórias. Quem conta as histórias são os jornalistas. O telespectador pode contar para o jornalista a história, o jornalista vê se a história tem interesse público, vai fazê-la e vai confirmar os factos. Há aqui um trabalho jornalístico que é preciso fazê-lo. Não podemos abrir a antena, ou seja, não podemos transformar o cidadão em jornalista. Não podemos transformar o cidadão em jornalista. Podemos interagir no sentido de haver uma maior comunicação, mas o trabalho de filtragem, de confirmação dos factos tem que ser do jornalista. Ou seja, não podemos abrir o telejornal ao mundo no sentido agora invertem essas coisas. Não é? Não é? Porque onde é que está a verdade? Onde é que está a manipulação? Até que ponto é que aquela imagem que nos chega cá é verdadeira ou falsa? Ou seja, há aqui um conjunto de regras e de técnicas e de trabalho específico do jornalista que deve mais, até tem que ser mais apurado. O trabalho do jornalista é cada vez mais importante, porque entre o lixo, não é? Há muito lixo na antena, há muito lixo aí nas antenas, há muitas antenas com muito lixo. A internet é um centro do lixo, não é? De manipulação, de difamação, de irresponsabilidade. O jornalismo é responsável, porque tem que confirmar as coisas. O jornalismo não pode difamar. Na net está cheia de factos, ou pseudo-factos, inventados, falsos, não é? Que violam qualquer princípio ético e deontológico da profissão. Portanto, o papel do jornalista é cada vez mais importante.
Cada vez que aumenta a interatividade, a chamada interatividade, cada vez que há a possibilidade, através da tecnologia, de haver uma maior participação do cidadão, mais importância tem o papel do jornalista. Para filtrar o que é verdade do que é verdade. Tem que se separar o trigo do joio, que nós aqui costumamos dizer. As águas têm que ser separadas. Isso não significa que o jornalista não esteja receptivo e os meios à interatividade, porque a interatividade são elementos que permitem duas coisas. Percebemos um pouco o sentimento de determinados grupos que participam nos fóruns, perceber o sentimento, o feeling, ter feeling para aquilo. Não é? Mas isso não é preciso só jornalismo, isso não é jornalismo. Temos que perceber. E, por outro lado, ser boas fontes de informação. Eu posso ir ao Facebook buscar uma excelente história para o meu jornal, mas tenho que a confirmar primeiro. É uma mera fonte de informação. Agora, nós fizemos um estudo exploratório para a nossa tese, acompanhando os telejornais do Prime Time entre os dias 5 e 9 de setembro, apenas para ter uma visão inicial do que esses telejornais apresentavam. E não identificamos no ar, na antena, nenhum sinal de ferramenta interativa, nem de novas tecnologias no sentido de oferecer conteúdos extras que pudessem ser demandados através da box, através do controle remoto, e nem mesmo daquela interatividade inicial que presente ainda na TV analógica, que seria, vamos dizer, o pivô, convidando o telespectador a mandar notícias, a mandar vídeos, a, de certa maneira, participar e abrindo um diálogo do telejornal com o telespectador. Nenhum sinal disso foi identificado. É uma política editorial, então, esse distanciamento no discurso do telejornal da emissora com o público? Não, não é. Nós temos essa preocupação de aproximar. A aproximação fideliza, cria relações de confiança. Quando o telespectador manda para cá uma carta, escrita no sistema antigo de escrever, agora já é errado, com selo, nós abrimos a carta com ansiedade, porque pode estar lá a abertura do meu jornal. Não é? E tem que responder, a agradecer ou dizer que aquilo não tem interesse. Essa relação, que antes nos jornais era as cartas ao leitor, nos jornais escritos, as cartas ao leitor era uma secção muito importante, porque aproximava o público, os públicos do meio, de uma relação de confiança. E quando nós publicávamos, as pessoas sentiam reconhecimento, sentiam pertença, havia um sentimento de pertença do órgão. Era o telespectador ou o leitor que se sentia também um pouco dono daquele espaço. Havia uma relação de confiança e de interatividade, já nos velhos jornais escritos. A tecnologia permitiu incentivar isso, não é? O volume aumentou, a acessibilidade à tecnologia aumentou essa relação, cortou essa distância, portanto aproximou. Nós o que fazemos aqui, nós fazemos, nessa amostra que estiveram a analisar, se calhar não houve nenhum momento em que o pivô ou o jornal solicitou a colaboração dos telespectadores, mas de vez em quando fazemos. Está dentro do nosso espírito fazer isso, do objetivo. Mas é em momentos especiais. Por exemplo, se houver uma catástrofe em Portugal, nós solicitamos vídeos e fotografias. É evidente que temos que ter depois a confirmação dos conteúdos. Sim. E o enquadramento dos conteúdos. Nesses momentos, nós temos uma linha em que o próprio telespectador pode ser repórter. É o repórter. As pessoas podem mandar para nós determinados vídeos e todos os dias aqui chegam vídeos e chegam fotografias e informação. Ainda que não haja um pedido formal. Quando há um assunto que domina a opinião pública, em que o telespectador vivenciou esses normalmente são assuntos de grande dramatismo, sei lá, cheias, incêndios, mas também há um jornalismo de causas. Nós, há uns anos, houve aqui uma causa nacional que era o problema da água, da falta de água, e lançámos um repto aos telespectadores para denunciarem, entre aspas, situações de desperdício de água. Era uma causa nacional. E as pessoas foram para a rua com as suas câmaras e mandaram-nos. Ou seja, há aqui momentos... Houve um apelo nesse sentido. Houve um apelo nesse sentido. Mas não se faz isso, vamos dizer, de forma rotineira. Não fazemos isso de forma rotineira. Mas por quê? Não fazemos de forma rotineira porque as pessoas já sabem, quando as pessoas são testemunhas de um elemento jornalístico, não é jornalístico, um elemento de um facto importante, normalmente eles que acham que devem partilhá-lo, essa relação já existe e chega cá, esse conteúdo chega cá.
Né? Chega cá. E se nós consideramos que aquilo é notícia, ou só pode ser a base de trabalho para uma notícia, nós aproveitamos, nós quase todos os dias metemos vídeos amadores no ar. Quase todos os dias. Não foi preciso fazer esse apelo. Estou convencido que hoje, se for aqui ao meu mail, terei lá vários vídeos. Ainda hoje não abri o mail. Mas tenho a certeza absoluta que tenho ali vários vídeos de um conjunto de incêndios que houve no país. Como sabe, estamos no inverno, com esta temperatura, há um conjunto de incêndios fora da época. Não é? Há um conjunto de incêndios. Estou convencido que nos últimos dias, de fogos, tem chegado cá vídeos sem nós solicitarmos isso. Quer dizer, o senhor está dizendo então que há uma participação do telespectador no processo de produção da notícia, ainda que isso não esteja, esse contrato não esteja formalizado, já existe. Mas já existe. Já existe essa relação. As pessoas já entenderam a importância da interatividade e sabem que há aqui uma janela de recepção dos seus conteúdos. Agora, isso é uma coisa que o telespectador pode fazer pela emissora na interatividade. Agora, o que a emissora pode fazer para o telespectador? Ela tem algum projeto no sentido de oferecer conteúdos extras sob demanda, alguma ação, conteúdos complementares, alguma ação nesse sentido? Não. O que nós temos é imagine, nós, no âmbito deste tripé informativo, SIC Notícias e SIC Online, há uma relação de complementaridade. Eu posso fazer uma peça de 1 minuto no Jornal da Noite e depois desenvolver o assunto na SIC Notícias logo a seguir. Portanto, essa relação de encaminhar o telespectador nos conteúdos, através dos conteúdos, do desenvolvimento dos conteúdos, isso é feito. Ou seja, eu posso fazer um tema de 1 minuto no Jornal da Noite da SIC, posso fazer meia hora de desenvolvimento desse tema na SIC Notícias e depois ter um dossiê especial no online. Portanto, o telespectador é conduzido nessa estrada em função do desenvolvimento das notícias. Isso é feito. Agora, em relação nessa ponte com a internet, por exemplo, eu percebi que das 3 emissoras, a única que, ainda que no finalzinho, fala que as notícias continuam na internet é a SIC. No final ela fala e aparece. As outras nem isso acontece. Não, eu devo confessar há um distanciamento muito grande ainda entre a televisão e a internet para o patamar que nós temos hoje na comunicação? Não, eu acho que as pessoas que acompanham a informação da SIC sabem que vão encontrar, e temos esse feedback, sabemos isso, vão encontrar boa parte dos conteúdos, por vezes até mais desenvolvidos, na própria internet. Já sabem, essa relação já foi assimilada. Essa realidade já faz parte da relação entre nós e os telespectadores. Há muitos jornais que são vistos já na internet, gravados, são vistos depois na internet, digamos, indiferido, né? Há muitos vídeos, o nosso site tem muitos vídeos, portanto, há muitos vídeos que não são vistos em direto no telejornal, mas são vistos a posteriori, portanto, há essa relação. As pessoas já sabem que podem encontrar as peças que vêm no telejornal, já sabem que vão encontrá-las. E, bom rigor, quando a internet arrancou, havia uma muito maior preocupação das antenas jornalistas em encaminhar, apelar para a internet. Isso é verdade. Neste momento, eu devo confessar que a coisa que nós agora fizemos aqui, isso é uma questão meramente política. Não é no sentido da filosofia ou da gestão editorial ou da política da casa. A política da casa é remeter para a internet o mais possível. Neste momento, nós estamos a reformatar o site. E estamos a reformatar o site. Portanto, há ali muitos conteúdos que ainda não estão, podem ser potenciadores ou potenciados no próprio site, que não estão a ser. Mas é uma prioridade nossa. Mas só acham que deveria reforçar esses laços, então, entre o telejornal e a internet? Não, a nossa... Dar mais visibilidade a isso? A nossa política editorial não... Para nós, todos os meios estão ao mesmo nível de importância. Ou seja, a net, o canal jornalístico e o cabo complementam-se, mas para nós são prioritários, todos são prioritários. Não há um principal, um secundário... Não, são todos ao mesmo nível. Porque, independentemente da audiência, são todos prioritários. Porque nós sabemos que a estratificação social acompanha a estratificação da leitura dos conteúdos. Ou seja, há pessoas especificamente que são informadas através da net, portanto nós temos que os servir bem. Há pessoas que só veem televisão generalista, nós temos que os servir bem. E há pessoas que acompanham o cabo, e nós temos que servir bem. Portanto, para nós são todos importantes. Mas a televisão ocupa um espaço central aí nessa plataforma? No sentido do volume, no sentido da audiência, do volume, da massa.
digamos, da grande massa da audiência, não é? Do universo. Mas os outros públicos são também muito importantes. Você acha que mais para o futuro, o centro desse sistema de comunicação ainda será a televisão ou será a internet e a televisão fica, vamos dizer, numa posição mais orbital? O que eu acho é que a televisão eu acho que o futuro está na imagem. A televisão é a imagem. A não ser que descubram outra é? Mas a televisão é a imagem. Portanto, enquanto a imagem for, digamos, a rainha da comunicação, e cada vez vai ser mais, mesmo os jornais escritos, qualquer dia eu acho que o futuro vai ter imagem no própria imprensa escrita. Aliás, o iPad é um pouco isso. Não é? Yeah. Portanto, a imagem é a rainha. Até descobrirem outra forma de comunicação mais forte que a imagem. Portanto, o que nós consideramos televisão vai se espalhar pela internet ou por outras formas de comunicação. Portanto, para mim, a televisão é um conceito. A imagem é a imagem. Agora, se é distribuída em televisão, se é a internet. A diferença entre a televisão e o aparelho de televisão. Não, o aparelho, a televisão. A televisão estará em todos os lugares. Em todos os lugares, está nas paredes dos prédios. Sim. Não é? Portanto, a imagem, são os conteúdos. E a imagem é a rainha dos conteúdos. E, portanto, para nós, quando se diz o centro é a televisão, não é a televisão, o centro é a imagem. Sim. O centro é a imagem. Depois as formas de comunicar, fazer levar a imagem é indiferente, se é na net. Agora, é importante, na opinião do senhor, que haja um canal de retorno do telespectador para a emissora, no sentido de reforçar essa interatividade, que seja via uma televisão digital capacitada para dar esse canal de retorno por um espaço, vamos dizer, na banda, no espectro, ou seja via televisão conectada com internet ou outras médias, mas, enfim, que haja um canal de retorno específico para o telespectador ter esse contato mais próximo. Você acha que isso é importante estabelecer esse canal? Eu acho que é importante duas coisas. Hoje em dia, as pessoas... O conceito de ver televisão ou o conceito de ler um jornal mudou completamente. Hoje a sociedade já não consome a informação ou a comunicação, se quiserem. Comunicação, mas no sentido global, da mesma forma. As pessoas, os meios hoje disponibilizam, têm que estar ao serviço dos vários públicos, muito segmentados, em função da disponibilidade e da exigência dos públicos. Já não é o canal, o meio que determina a sua vida. Não sou eu, como diretor de informação, que determino a sua vida como consumidor dos meus produtos, mas é você que determina a minha vida. Ou seja, eu tenho que me adaptar aos seus comportamentos. Você é que vai determinar a minha vida. Eu tenho que organizar a minha redação, os métodos de trabalho, os horários, a organização do trabalho, a cultura de trabalho de uma redação, até a parte arquitetónica do espaço. Quem determina isso é o telespectador. Eu tenho que perceber onde é que o telespectador está, a que horas quer ver, qual é a exigência dele, o que é que ele quer, e onde e quando. Eu tenho que organizar a minha vida, porque antes as redações estavam organizadas e os públicos eram passivos e sujeitavam-se a esperar até às 8 da noite para ver as notícias, quando eu já tinha a informação às 7 da manhã. Não é? Agora não. Agora é o contrário. Portanto, eu tenho que organizar a minha vida e a minha oferta em função da disponibilidade dos públicos e da exigência dos públicos. Portanto, eu tenho que criar relações tecnológicas, relações de comunicação, tendo em conta isso. Portanto, o retorno tem a ver com isso. Eu tenho que oferecer mais, em termos imediatos, não é? Ou seja, eu tenho que oferecer na hora aquilo que o telespectador quer, individualmente. Você acha que o telespectador já pode ser considerado um telespectador ativo ou ele ainda é, em sua maioria, um telespectador passivo? Eu acho que há franjas do mercado, ou seja, já há estratos sociais, ou já há classes sociais, digamos, já há grupos mais jovens e ativos, digamos, direi entre os 15, 35, 45 anos, que já são públicos ativos, que procuram, que são eles próprios que definem a sua própria grelha e os seus programas. São eles que determinam isso. Portanto, eu tenho que ter uma ementa ao serviço dessas pessoas para eles escolherem. Ou seja, eu tenho que ter um conjunto de cestos, com um conjunto de ovos diferenciados, para as pessoas irem escolher os ovos aos vários cestos. Portanto, eu tenho que oferecer uma diversidade tão grande de oferta e complementar, de modo que as pessoas possam saltar de cesto em cesto para ficarem sempre no meu cesto. Não é? É isso que nós temos que fazer. Portanto, de modo que as pessoas, no âmbito da minha oferta variada, façam os próprios programas, sejam eles os programadores.
Portanto, essa interatividade é mais nesse sentido. Eu posso gravar agora a peça do Jornal da Noite e vê-la desenvolvida na internet. Eu posso agora assistir ao vivo ao debate e sei que vai ser participar no fórum logo a seguir ao debate. É? Ou seja, eu tenho que criar um conjunto de ofertas diversificadas tendo em conta essa realidade, esse comportamento e essa exigência das pessoas. Agora, entre essas ofertas, se houver a possibilidade do Jornal da Noite, por exemplo, oferecer conteúdos extras utilizando alguma tecnologia de TV digital, ainda que essa não esteja disponível no momento, mas para o futuro, o senhor acha importante que o telejornal disponibilize isso? Não, isso é o futuro. O futuro vai ser esta peça de 1 minuto para um público generalista, que vai ser transformada numa peça de 20 minutos para um público especializado, que está muito interessado. Imagina que tenho uma peça de uma ponte. Uma peça que foi inaugurada uma ponte importante no país. Eu dou 2 minutos de peça no telejornal. Tenho 20 minutos de debate a seguir para engenheiros, sobre a engenharia da ponte. Depois ainda tenho uma reportagem sobre as profundezas técnicas da ponte, ou seja, o trabalho todo que envolveu a construção daquela ponte. Depois ainda tenho uma reportagem sobre os bastidores da minha reportagem, ou seja, para servir os vários públicos, os vários interesses que estão cada vez mais diversificados e mais dispersos. Mas isso depende de quê para que o senhor possa efetivar? Depende de uma cultura multimédia, se quiser, do meio, das redações. Tem que pensar já os projetos não no sentido único, mas no sentido da pluralidade da oferta, da complementaridade da oferta. Quando eu abordo um projeto, já tenho que ver as várias formas de desenvolver o projeto. Tenho que pensar nos engenheiros, nos médicos, nos agricultores, na parte mais lúdica da informação para o tipo de públicos, ou seja, tenho que fazer uma oferta multimédia, multiplataforma, multimédia, para servir todos esses públicos. Portanto, para que depois haja uma reação dos próprios públicos. Essa reação, esse feedback pode ser feito através de fóruns, através de debates, ao vivo, pode ser, isso depois é a tecnologia que permite isso, a ideia. O importante é a oferta, é o pensar no produto já no sentido da multimédia, já no sentido dos públicos, da estratificação dos públicos, não é? E agora, quase concluindo aqui, em relação à linguagem, você acha que a televisão deve, de certa maneira, mexer na linguagem dela para tentar se aproximar à linguagem utilizada hoje nos meios digitais, sobretudo pela internet? Sim, é isso que falávamos há pouco. Hoje a televisão é uma espécie, não está tão avançada como a internet, no sentido da comunicação visual, digamos, dos aspectos visuais da comunicação, mas caminha para lá. Caminha para lá porquê? Porque hoje a internet influenciou duas gerações, está a influenciar grandemente 2 gerações. Essas gerações têm hábitos de leitura, comportamentos, vícios, até vícios, digamos, de comunicação e de leitura, e de hábitos, e de comportamentos, e capacidades de assimilação de informação ao mesmo tempo, capacidades de assimilar variadas mensagens ao mesmo tempo, não é? E, portanto, a televisão tem que se adaptar um pouco a isso, sem não correndo o risco, digamos, de se transformar numa internet, não é? Porque há públicos que não conseguem ter essa capacidade. Ou seja, tem que, por um lado, tem que se adaptar à cultura de comunicação dos públicos que cresceram com a internet, mas, ao mesmo tempo, fazer a ponte para os outros públicos. E, portanto, tem que ficar ali um pouco no meio termo. Ficar um pouco no meio termo. Nós aqui introduzimos, há tempos tive, curiosamente, com uma pessoa que foi da Globo, curiosamente, uma grande discussão, porque em Portugal introduzimos aquilo que nós chamamos de rodapé, que é aquela lagartixa que passa com outras informações. Sim. Em que a pessoa está focada na notícia que está na imagem e depois passa num segundo jornal completamente alternativo, não é? Sim. Com notícias que não têm nada a ver com aquilo que está a dar na imagem. Aquilo era um ruído enorme, no conceito clássico da televisão. Sim. Era um ruído enorme. Como é que a pessoa pode estar atento ao que está na imagem e ao mesmo tempo estar a ler em baixo uma coisa que não tem nada a ver? Estar a ver uma peça sobre um teatro, não é? Sobre a estreia de uma peça de teatro e depois ao mesmo tempo estar a ver as últimas da Guerra do Golfo, não é? Portanto, era contraditório, havia ali um ruído, isso não é comunicação, mas é comunicação. Porque é comunicação, sobretudo para as pessoas da internet.
conseguem assimilar. Já é uma mudança na linguagem. Há aqui uma adaptação. Há aqui uma adaptação da televisão às mudanças. A publicidade não alterou imenso. Teve um peso importantíssimo na forma como as pessoas veem a televisão. Normalmente os anúncios eram a melhor parte da televisão. Não é? Não é verdade? A televisão é ótima. Não é? Nos intervalos entre anúncios, não é? Sim. É a pior parte da televisão é nos intervalos entre anúncios. A melhor eram os anúncios. Porque eram mais avançados, eram mais inovadores. Não é? Em termos estéticos, em termos de iluminação, em termos da realização. Não é? E, portanto, eu acho que as pessoas são abertas à inovação da comunicação, desde que seja bem feita. No jornalismo, desde que a mensagem chegue melhor. Não é? Não é a utilização da tecnologia pela tecnologia. Não. É a tecnologia ao serviço da comunicação, da descodificação, da melhor compreensão das coisas, do enriquecimento visual das peças. Pronto. Eu acho que o desafio, digamos, há aqui uma adaptação dos novos meios. A televisão está a adaptar-se lentamente aos novos meios, às formas de comunicação dos novos meios. Bem, concluindo então, eu percebo, né, ao longo dessa entrevista que o senhor é extremamente otimista com o futuro da televisão. E concluo com a nossa questão central, que é a interatividade. O senhor acha então que a interatividade é um desafio a ser perseguido, é uma prioridade ou é apenas uma coisa a mais? Não, eu acho que a interatividade é um desafio, é muito importante, não é decisiva. Eu acho que a oferta, aquilo que eu ofereço é mais importante do que a reação. Não é? Se eu oferecer mau produto, eu não vou ter nenhuma receptividade. Portanto, não há interatividade possível. Portanto, a oferta dos meios é fundamental. Se a oferta desencadear um conjunto de reações dos públicos e essas reações se transformarem também em bons produtos de televisão ou de jornal, excelente. Porque estamos a criar aqui uma relação bionívoca entre públicos que criam novos conteúdos de interesse. Ou seja, tudo o que tenha qualidade nessa relação, de fora para dentro e de dentro para fora, desde que tenha qualidade, é bem-vindo. Porque potencia a interatividade, potencia a participação das pessoas, desde que haja questões éticas, e voltamos ao princípio da conversa, desde que haja respeito na questão ética e na questão deontológica e na questão do jornalismo, não é? Na questão fundamental do jornalismo, não é? Mas na visão do senhor, então, essa interatividade não pressupõe uma transferência de parcela do poder da emissora para o telespectador? Pressupõe já existe no sentido da escolha. No sentido da escolha. Como lhe disse há bocadinho, hoje são os telespectadores que já conseguem escolher fazer a sua própria grelha de programas e até de informação. Podem ver o Jornal da Noite daqui a 10 minutos, depois de ele passar, ou amanhã. Porque já há tecnologia que grava os jornais. Não é? E, portanto, podem ver indiferido. Podem estar a ver ao mesmo tempo várias coisas. Portanto, eles já fazem a sua própria programação. Já não é o programador, já não é o diretor de programas que determina a grelha daquilo que é que eu quero ver. Isso já existe. Ele já tem o poder sobre a questão do espaço e do tempo. Do tempo. E, portanto, eu tenho que fazer bons produtos. Eu tenho que perceber isso e oferecer bons produtos para que a pessoa possa ter essas opções. E, em cima disso, criar... Isto já é essa interatividade. Quando eu forneço um conjunto de produtos que estão disponíveis para a pessoa ver quando quer, ver como quer e onde quer, já é interatividade. Eu já estou a adaptar a minha vida à vida do telespectador. Agora, se o telespectador puder participar ou ver um retorno no sentido contrário, excelente. Desde que esse retorno seja o retorno de participação democrática e cívica, que é fundamental, mas tem algumas regras também. Não é propriamente abrir os meios, digamos, à devassa pública, tem que haver aqui algumas regras. Ou seja, não é propriamente transformar os meios clássicos que são reconhecidos e que são, digamos, a referências ainda sociais, em fóruns sem regras. Isso é a internet. Isso é a internet, não é? Está vendo? Portanto, toda a participação é importante. Quanto mais participação, melhor. Quanto mais feedback, melhor. Quanto mais participação cívica nos debates, nos fóruns, melhor. Mas tem que haver algumas regras. Pensam que estamos a criar uma segunda internet, sem regras. A internet hoje é um meio extraordinário. É um meio que veio revolucionar as relações sociais do mundo, veio revolucionar o mundo. Está a fazer cair ditaduras. Fundamental para o desenvolvimento social do mundo. Mas na área do jornalismo, na área da relação, tem que haver regras mínimas. Há muitos desvios na internet.
Portanto, desde que haja essa capacidade de manter, digamos, as relações sociais normais, excelente. Agora, como é que se cria isso? Não é? Como é que se cria isso? Como é que os meios tradicionais conseguem abrir as suas antenas a grupos sociais que, sem qualquer tipo de regulação, se quiser pôr a coisa assim, de sentido ético, de obrigações profissionais, não é? Porque eu, enquanto jornalista, não posso difamar ninguém. Um anónimo que se faça passar por telespectador, que participe num fórum, pode insultar a pessoa. Um jornalista, enquanto jornalista, tem sentido ético, não pode... tem regras, e é respeitado, e a informação existe, e é reconhecida, e é credível, as pessoas aceitam aquela verdade porque tem regras, não é? De confirmação das coisas. Quer dizer, a regra, o controle, de certa maneira, ajuda a fidelizar o telespectador, na opinião do senhor. Fideliza a regra no jornalismo, o que é? A regra é a credibilização dos factos. Eu acredito, eu tenho confiança, porque eu sei que aquele indivíduo respeita as regras de não publicar nada que não tenha confirmado, não é? De não difamar, de não insultar por insultar, ou seja, há regras. Os jornalistas têm um conjunto de regras que têm que respeitar. Por isso é que é uma profissão de confiança. O telespectador é fidelizado porque confia em mim. Acredita no meu jornal, não é? Porque sabe que eu respeito um conjunto de regras. Quando o jornalismo passar a ser feito por pessoas que não estão obrigadas a cumprir essas regras, morre o jornalismo. Portanto, daí interatividade sim, mas com regras, porque senão é barbárie, não é? É barbárie. Porquê? Porque, como eu dizia há bocado, é muito fácil manipular uma imagem. Até que ponto é que uma imagem que vem lá de fora, nessa relação interativa, é notícia? Pode ser um meio de comunicação, pode ser comunicação, mas temos que dizer à partida que isto não é jornalismo. Há aqui uma interatividade, nós agora vamos receber fotografias e filmes da vida pública. Mas isto não é jornalismo, isso é comunicação, é entretenimento, é o que queremos falar, mas não é jornalismo. Portanto, porque o jornalismo tem regras. Portanto, a interatividade no jornalismo tem que ser filtrada, no sentido jornalístico, não é no sentido da censura, não é nada disso. É no sentido jornalístico. Eu não posso vender uma notícia que venha de um público, eu não posso, mesmo que me chegue aqui uma reportagem num telespectador, muito bem feita, formalmente bem feita, tecnicamente perfeita, eu não posso pôr aquilo no ar, eu tenho que confirmar aquela coisa. Eu posso desafiar o telespectador a ter mandado umas histórias, não é? Mas depois o jornalista tem que fazer o seu trabalho de casa. Não é? Se eu dou ao telespectador essa capacidade, nessa relação, ou nessa capacidade de interatividade, se lhe dou esse poder dele poder participar da interatividade de uma forma completamente aberta, estamos a manipular as pessoas. Não estamos a fazer jornalismo. Não é? Estamos a fazer comunicação sem regras. Não é? É nesse sentido que eu acho que não é no sentido, digamos, cívico, da participação. Isso sim. Mas com regras. Ou seja, o meio é responsável por aquilo que põe no ar. Aquilo que põe no ar é da responsabilidade do jornalista. Venha ele de onde vier. Venha ele do telespectador, não é? Venha ele do público, a pedido da estação, ou venha ele do público por iniciativa espontânea do público. O que põe no ar é só responsável por aquilo que põe no ar. E, portanto, tudo que tem que ser filtrado em termos jornalísticos. Tem que ser confirmado, tem que haver... não é? E, portanto... esse retorno na área jornalística, o retorno dessa interatividade é importante. Por exemplo, nós na SIC Notícia temos o fórum, temos uma coisa chamada opinião pública. É a interatividade. É que as pessoas, nós abrimos a antena aos públicos para darem opinião. Há uma hora todos os dias, ou duas, na SIC Notícias, em que há um tema que está em cima da mesa, na atualidade, um tema de atualidade, e que nós solicitamos, é feito por telespectadores. Mas isso não chega no Jornal da Noite, que é no prime time, por quê? Não chega no prime time porque o prime time, como eu digo, a hora do jornal é uma hora em que estão todos está a família, digamos assim. Estão todos, a estratificação está toda representada.
a estratificação social entre as 8 e as 10 da noite está toda representada. Estão novos, estão velhos, e portanto nós não podemos fazer temas de monotemáticos, não podemos fazer telejornais monotemáticos, não é? Porque nós somos um canal generalista. Não podemos fechar, a não ser que haja assuntos de interesse tão importante para o mundo e para o país, não é? Mas é raro. Uma situação de guerra, umas eleições, ok. Fazemos um jornal monotemático. Mas por norma não é assim. Portanto, nós temos que... os jornais são diversificados, têm uma oferta diversificada, porque a realidade não é monotemática, não é? A realidade é diversificada, não é? Nós temos que mostrar o que se passa de mais importante no país e no mundo. Não podemos fechar-nos. Esse tipo de programas são muito fechados em temas, e esse tipo de programas são programas de opinião, não são programas de informação. Ou seja, são programas de comunicação filtrados pelo jornalista, mas em bom rigor, esses programas são programas extremamente complicados. Já correm determinados riscos. Porque quando eu abro a antena a um telespectador para dizer o que lhe vai na cabeça, eu estou a fazer aqui um exercício de democracia interessante, de cidadania e de inter-relação entre o público e o canal, mas corre sério dos riscos da pessoa violar todas as regras sociais, de insultar terceiros, não é? Corre sério riscos quando os problemas são em direto. São os grandes problemas dos fóruns da internet. Aliás, começaram na rádio, passaram para a televisão e gostam na internet, não é? Fóruns em direto, em que nós abrimos a antena à participação dos públicos, há um conjunto de riscos que nós corremos no sentido social, do insulto, não é? O meio pode ser conivente com um conjunto de desvio à regra, aquilo que nós consideramos a regra social, do respeito, não é? Nós podemos abrir uma antena, o jornalista pode falar com o telespectador que quer entrar, faz 2 ou 3 perguntas, não é? De repente ele insultar o Primeiro-Ministro, insultar o próprio pivô que está a fazer a coisa, já aconteceu, são riscos. Mas, ou seja, aqui está um bom exemplo, não é? De que o jornalismo não pode ser... O jornalismo tem regras. Deve abrir à participação, vive da relação com os públicos. Não há notícia se não houver informação dos públicos, das pessoas. Há aqui uma relação com as pessoas. O jornalismo é uma relação com as pessoas e com as coisas. E, portanto, as pessoas e as coisas comunicam connosco. Nós comunicamos com as coisas. Agora, não são as pessoas que substituem o jornalista. Não são. Há fóruns próprios para isso. O entretenimento, por exemplo, programas de entretenimento que não têm regras fechadas como o jornalismo, pode fazê-lo de outra maneira, não é? São mais abertas. Os programas de talk shows, por exemplo. Os fóruns são programas de informação, mas não são propriamente programas de informação tradicional. Não são entendidos até pelos próprios públicos assim. Se houver um insulto em antena em direto num fórum desses, as pessoas relativizam isso. Sim. Não é por isso que o canal deixa de ter a confiança que teve, não é? As pessoas entendem, descodificam aquele conceito, percebem. Mas no telejornal não aceitaria. No telejornal nós podíamos eventualmente ouvir pessoas em direto a dar a sua opinião sobre determinadas coisas. Fez sempre. Agora tem que haver uma preocupação de saber quem é a pessoa, não é? É óbvio, mas isso é porque o meio é responsável por aquilo que põe no ar, não é? Não é no sentido de coartar a liberdade da pessoa. Imaginemos que há uma pessoa até doente em termos mentais. Nós não podemos controlar isso, não é? Nós não podemos controlar isso. Nós aqui a SIC Notícias é um canal onde passam centenas de pessoas todos os meses, centenas de entrevistados, alguns colaboradores mais permanentes, outros não. Nós não temos aqui em Portugal, não temos a tradição dos americanos e dos ingleses, sobretudo dos americanos, que fazem não entrevistam ninguém sem o producer falar com a pessoa, não é? E se por vezes rejeitam a pessoa porque não comunica bem ou porque não responde de uma forma correta e rápida dentro do conceito de ritmo do próprio jornal, não é? Sabemos isso. E a pessoa, por vezes, produz a entrevista e depois decide se convida ou não convida. Portanto, é um trabalho prévio. E, portanto, a televisão acaba por ser mais a teatralização
da comunicação, não é? É. Porque o indivíduo já vem preparado, já sabe o que é que vai dizer, a pergunta é feita e já sabe qual é a resposta. A televisão, o jornalismo é isso. Quando se entrevista, tem que haver uma espontaneidade, a coisa não pode ser preparada. Não é? Nunca se dão as perguntas previamente, nem se sabem as respostas. Não é? É esse princípio. Mas nós aqui fazemos isso. Nós nunca vamos entrevistar ninguém antes, sabemos o que é que ele pensa daquele assunto. Porque já chega um artigo, porque sabemos que é especialista naquela matéria, mas nunca definimos à partida os parâmetros da entrevista. Os Estados Unidos fazem isso. Que é, digamos, é o controle levado ao extremo. Para defender o quê? Para defender a comunicação. Já nem falo os conteúdos. Sim. É para defender a comunicação. Porque o ritmo do jornal tem que ser aquele, temos que ter uma pessoa que corresponda a este ritmo. Eu costumo dizer aqui, por vezes, convidamos pessoas que não conhecemos, são especialistas, até podem escrever um bom artigo no jornal, faz sentido trazê-lo para a televisão, e podem ser pessoas gagas, que nem sequer sabem falar. É. Só os conhecemos quando cá chegam. Isto é um estúdio, já aconteceu. Não é? Ou seja, há aqui esta relação com os públicos tem uma série de fatores e de elementos que é preciso ter em conta no trabalho jornalístico. Ok. Está ótimo, muito obrigado. Então, era essa.